quando veio ao mundo e levantado foi no madeiro, quando isso aconteceu, o Eterno estava trazendo de volta o mundo para si e reconciliando consigo mesmo os seus filhos. Estava conciliando consigo mesmo o universo, o mundo, através da sua morte. Então, neste momento, Satã se levantou e diante dos Melahins e diante do universo, Satã, diante do trono do Eterno, foi e aproximou-se diante do Eterno, exatamente quando uma destas vezes os seus filhos iam ter com ele em reuniões. Exatamente está descrito no livro de Jó, no livro de Jó. E então Satã disse: eu quero governar, eu tenho direito de governo. E estas palavras de Satã está descrita com clareza. Exatamente parte deste grande conflito foi mostrado a um profeta, a um Navi da Bíblia. E Daniel, prezado telespectadores, ele estava ali contemplando estas cenas quando Satã, lá nos céus, em uma das reuniões, Satã exigiu que ele tinha direito de governar, e ele exigiu isso diante da face de Elohim. Vamos abrir exatamente no capítulo 8 de Daniel, e vamos ver este grande conflito que se desenrolou nos céus, que a Daniel foi mostrado uma parte deste processo jurídico, desta parte em litígio entre ambos. Abramos então Daniel 8. Exatamente na visão que foi mostrada ao profeta Daniel, no capítulo 8. Exatamente, Daniel, ele viu parte deste conflito. Este momento em que Satã exigiu o governo, exigiu o trono, porque era um direito que ele tinha. Exatamente, Daniel estava percebendo alguns reinos que o Melahim estava mostrando para ele, Gabriel, que ia acontecer desde Babilônia até o estabelecimento deste processo, ou seja, até quando ele entrasse no trono e governasse e controlasse tudo. Exatamente no capítulo 8 de Daniel, versículo 10, por exemplo, nós temos aqui desde o 8 a 10, 3 reinos. Por exemplo, Daniel viu quando o primeiro reino que abalou o mundo e governou todas as coisas, o reino de Babilônia. Exatamente, o reino de Babilônia simbolizado pelo leão, e na estátua simbolizado pela cabeça de ouro. Logo depois Daniel viu o segundo reino, o reino dos Medo-Persas. O reino dos Medo-Persas, exatamente os reinos que estariam ligados juntos, Medos e Persas, e simbolizado por um outro animal, o urso, que tinha 3 costelas na boca. Daniel também viu o terceiro reino, a Grécia, através de Alexandre. E logo depois, Daniel viu o quarto reino. Exatamente na visão do quarto reino, exatamente nesta visão, foi que Daniel foi mostrado o período em que Satã iria exigir o trono, iria exigir o controle de todas as coisas. Exatamente no capítulo 8, versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns dos seus exércitos, e das estrelas desses deitou por terra e o pisou. Exatamente, Adonai estava mostrando que exatamente no período do quarto reino, no período em que o Império Romano entrasse, simbolizado pelas partes de ferro da estátua, e simbolizado também como animal, o monstro, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Exatamente, Daniel começava a perceber o desenvolvimento deste poder apóstata, deste poder de Satã. E a Bíblia nos diz exatamente no versículo 10 que ele cresceu tanto, ele se desenvolveu até ao exército do céu. E no versículo 11 disse:
E ele se engrandeceu até o príncipe do exército. E dele tirou o contínuo. A palavra aqui, prezados telespectadores, é exatamente tamid. A palavra tamid significa adoração. A expressão hebraica aqui exposta nos diz que quando ele começou a crescer, a se desenvolver, ele chegaria a tirar a adoração lá nos céus. É impressionante como o capítulo 8 revela detalhes deste grande conflito. Por exemplo, também nos é dito que pisou. Quando ele começou a ter controle. O profeta viu que quando ele tivesse o controle do universo, quando